Título do vídeo de hoje: Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Dê aos seus discípulos rituais a serem cumpridos e peça-lhes que sacrifiquem por você. É igual geralmente esses políticos fazem aí, né? Eles agem com a promessa, né? Eles brincam com a promessa, prometendo que vai fazer tudo, prometendo que vai construir tudo para eles, vai tornar a vida do povo melhor, né? O salário vai aumentar. E também, por exemplo, os líderes religiosos, né? Dizem que quando a gente morrer vai ter a vida eterna, que nossas doenças vão curar com facilidade. Então eles usam essa arma da promessa aí, né? Para fazer com que as pessoas acreditem neles. Mas usando isso, aí eles pedem com que as pessoas realizem coisa para eles, né? Tem que cumprir alguma coisa. No caso, por exemplo, os políticos, eles têm que votarem nos políticos, né? Tem que fazer alguma coisa. E os religiosos têm que fazer doações de dinheiro para eles. Então eles têm que se sacrificar pelo seu líder, né? É isso que eles impõem. Não suportamos o vazio de não ter algo em que acreditar. Basta que acenem com uma nova causa para morder a isca. Torne-se você mesmo o objeto de adoração. Quanto maior o número de pessoas reunidas, mais fácil de enganá-las. O ser humano ele precisa de ter algo em que acreditar, né? Porque senão a vida do ser humano se torna vazia. E ele entra em desespero, em depressão. Quando eles têm algo em que acreditar, ele se torna completo, né? Então ele se sente muito mais confortável interiormente. E os líderes religiosos aí, políticos e tudo mais, utilizam dessa fraqueza do ser humano para conquistar o poder, seus objetivos, né? Então eles se tornam eles mesmos um objeto dessa adoração. E tem outra coisa também, quanto maior o número de pessoas reunidas, mais fácil será de enganá-las. Pois isso aí gera confiança mais nas pessoas, né? Quando não tem nenhuma multidão reunida assim, você fica com o pé atrás, né? Se você pensa, se a pessoa, os devotos vão pensar assim, ah, não, peraí, mas ninguém tá seguindo essa pessoa aqui, por que eu vou ter que seguir, né? Então é mais difícil. Agora, quando tem uma grande população já seguindo, aí é muito mais fácil de enganar, né? Porque aí a pessoa é uma Maria vai com as outras, né? Então é mais fácil quando a pessoa já conquista ou seja, quando o líder lá já conquista o topo ali de um certo número de devotos, aí é como se fosse, vai ser como se fosse uma bola de neve, né? Para conquistar os restantes dos devotos, os demais, vai ser muito mais fácil. 5 etapas para criar um culto de charlatanismo. 1. Seja vago. Seja simples. Seus discursos e promessas devem conter 2 elementos: a promessa de algo grandioso e a total indefinição. Pois se você explica em detalhes, terá de satisfazê-las. Então, a gente tem que ser vago e tem que ser simples. Então, uma das nossas promessas tem que ter algo grandioso, né? Para chamar a atenção das pessoas. Isso aí é fato. E também a gente tem que deixar a coisa totalmente indefinida, né? Porque senão, se a gente entrega tudo, explica tudo certinho para as pessoas, aí depois elas vão ficar cobrando a gente. Então, a gente tem que deixar sempre uma aberturazinha ali de indefinição. Que aí depois, futuramente, não tem como a gente receber essa cobrança. 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Cerque-se de luxo e encha os olhos delas de espetáculos. Use gráficos coloridos e músicas tranquilizadoras para não deixarem ninguém pensar. A gente pode usar os sentidos, né? O tato, visão, audição, paladar, né? A gente pode usar, por exemplo, com gráficos coloridos a pessoa pode ficar iludida, né? E com a música a pessoa pode se tranquilizar. Com isso a pessoa vai pensar menos, né? E vai iludir as pessoas. Essa é a segunda etapa aí para criar um culto de charlatanismo. 3. Copie as formas de religião organizada para estruturar o grupo. Crie rituais para os seguidores e peça-lhes sacrifícios que aumentarão o seu poder. Você não é um ditador, mas um sábio. Então a gente não tem que passar essa visão aí de ser um ditador, né? A gente tem que ser apenas um sábio e pedir para que os devotos que eles se sacrifiquem para a gente, para aumentar nosso poder, né? Então para isso a gente pode copiar as formas de religião organizada, né? Que aí vai estruturar e vai organizar melhor nosso grupo de devotos. Por exemplo, pedindo que eles façam certas doações, né?
juntar uma grande quantidade de pessoas aí para fazer doações para certas coisas que a gente deseja, para ajudar alguma coisa, ajudar a população, algum grupo que a gente está fazendo, né? Assim a gente vai ser visto como um sábio e as pessoas vão obedecer a gente. 4. Disfarce uma fonte de renda. A sua fonte de renda. Faça parecer que a sua riqueza se origina da autenticidade dos seus métodos, jamais que vem do bolso deles. É igual os líderes religiosos e os políticos, né? São os melhores exemplos aí que a gente pode observar. Uma pessoa que é rica, um político que é rico, ou um líder religioso que é rico, ele não pode sair mostrando, comprando um carrão e sair mostrando para a população aí, né? Eles têm que comprar suas casas, seus carros aí, suas viagens, mas não tem que ficar postando, não tem que mostrar. A riqueza tem que ser guardada, não precisa ser mostrada. Nesse caso aí, não, né? E jamais, se for descoberto isso, a gente tem que fazer com que pareça que essa riqueza aí foi vinda do bolso deles, dos devotos, né? Mas sim da autenticidade dos métodos, né? Que ele conseguiu com o trabalho, com o método que ele aplicou ali em sua vida prática ali. E assim todo mundo vai achar e fazer com que as pessoas acreditem que também podem ser igual a você, né? Iludindo essas pessoas. E 5. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. Crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Qualquer um que tentar revelar a sua natureza charlatã, coloque como um membro inimigo. Assim, seus seguidores ficarão unidos, pois terão uma causa para acreditar e inimigos para destruir. Igual, por exemplo, um líder religioso, né? Ou um político, né? O político sempre vai... O outro político que quer tentar falar mal dele, ele vai sempre meter... Aí tem que falar que o político é inimigo, que acabar com ele, né? E tem que jogar. Aí a gente joga essa pessoa que tá falando mal da gente, do político, por exemplo. Aí ele com todos os seus seguidores, ele fala que está sendo injustiçado, né? E que esse inimigo dele é traiçoeiro. Então ele mostra isso para os devotos para que se unam contra essa pessoa. O Lula, por exemplo, faz isso. Muitas pessoas que falam que o Lula é ladrão, então ele se faz de vítima e faz com que os devotos deles lutem contra esses traiçoeiros, né? Aí fica um jogo de poder. Ele estabelece dessa forma uma dinâmica de nós, que é o PT, contra eles, contra o resto do Brasil, o PMDB, PSDB, né? E por isso, por exemplo, o povo do PT, eles ficam unidos, né? Porque eles têm algo a acreditar, acreditam no PT, acreditam no Lula, e querem destruir os inimigos, que é o restante da população que não acredita nele. E mesmo assim, mesmo com o Lula sendo preso, com todos esses escândalos, mesmo assim ele consegue manter esse séquito de devotos, estabelecendo essa dinâmica aí de nós versus eles. É possível ser famoso sem mesmo fazer nada de concreto na vida. Realmente, né? Para ser famoso não basta, não precisa a gente agir com a razão, né? A gente agindo com a emoções das pessoas, fazendo com que algo ali que não é concreto, fazendo algo abstrato ali, fazendo com que os devotos acreditem em algo ali que a gente razoavelmente fez, a gente pode se tornar famoso dessa forma. Que as pessoas elas precisam acreditar em alguma coisa, né? Então, se a gente agir com a inteligência ali, fazendo com que fazendo com que todas as pessoas aí acreditem em algo ali, aí vai ser uma bola de neve, né? E a gente vai se tornar famoso ali sem mesmo fazer algo extraordinário ou concreto, né? As pessoas não querem acreditar que mudança é resultado de muito esforço, ou motivadas por tédio e depressão. Gostam de acreditar em algo romântico ou de outro mundo. Querem ouvir falar de anjos e experiências extracorporais. É porque o mundo realmente é difícil, né? Muitas pessoas têm problema, muitas pessoas têm dores. Então as pessoas não querem ouvir essa parte da dor aí, né? Estão enjoadas disso já. Elas querem acreditar que a mudança vem pro lado do prazer, da facilidade, né? Um romantismo, né? Que vem de outro mundo. Por isso que muitas pessoas aí sonham, por exemplo, em ganhar na Mega Sena, em ser um jogador de futebol, nascer com talento para ser um grande jogador de futebol, se destacar, ser entre os 0,01% dos mais ricos do mundo, ser um grande empresário. Mas isso aí não é fácil, né? É mais difícil que ganhar na loteria, essas coisas. Então elas querem essas mudanças dessa forma aí, né? Não querem que a mudança seja resultado de esforço, de trabalho, de estudo,
que é o correto, que é o caminho mais com razão a ser tomado, né? Elas preferem agir mais na emoção, né? Na facilidade da emoção. Elas preferem acreditar que vão se dar bem desta forma. Primeiro, despertar a vontade das pessoas e fazer que elas creem que seus poderes sejam fortes e imaginem todos os tipos de benefícios. Quando criamos um culto, o calor e o efeito contagiante do grupo vence a dúvida do indivíduo. É porque quando as pessoas estão reunidas em um culto assim, né? Elas têm uma energia muito forte, né? Muito grande. Então ela vence qualquer tipo de dúvida de um indivíduo apenas, né? É mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo. Mas se a multidão perceber, você será massacrado. Portanto, esteja ciente do risco e esteja pronto para fugir da cidade. E sempre mantenha-se informado com espiões sobre dúvidas e emoções da multidão. Então a gente tem que ficar esperto, né? Porque existe um inverso aí nessa lei. Que é mais fácil a gente enganar um grupo do que um indivíduo, né? Porque um grupo ali eles já confiam 100% em você, né? Você já tem aquele poder ali, né, de controlar a massa, né? E ninguém tem mais dúvida de você. Mas aí, se as pessoas perceberem que você está sendo enganada, você vai ser massacrado, porque você é apenas uma pessoa. E elas são milhões ou milhares de pessoas, né? Milhares ou milhões de pessoas. Então a gente tem que tomar ciência desse risco. E se caso acontecer, a gente tem que fugir para não ser massacrado, né? Fugir de cidade ou de país ou se esconder. Então é sempre bom que a gente tenha espiões para ver o que estão falando ali ao redor, se estão desconfiados, né? Pra gente ficar atento aí das emoções da multidão, se elas confiam ainda 100% na gente, né? Se esse nosso secto de devotos ali confiam em 100% na gente. Então a gente tem que sempre estar precavido sobre isso. É importante ressaltar. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.